Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, teu sentar e teu levantar, que o Senhor seja a direção do teu caminhar no dia de hoje, porque Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração, somente nele e por Ele são todas as coisas, que os nossos olhos estejam voltados aos céus, e que a nossa vida seja entregue de corpo, alma e coração na mão daquele que vive e na mão daquele que reina. Jesus, o único e suficiente Salvador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que Ele possa te instruir no caminho que se deva andar. Que o Espírito Santo do Senhor, que está aqui para nos redaguir, nos corrigir, nos instruir na Sua palavra, nos revelar as profundezas de Deus, possa te convencer do pecado, do juízo e da justiça, porque somente Ele, querido, é quem pode fazer isso no coração do homem. Somente Ele é quem pode nos tratar e nos mensurar de quão nós somos necessitados da presença do Senhor. Que Ele no dia de hoje possa estar trazendo ao teu coração a palavra viva, a palavra de sabedoria, a palavra de entendimento, para que você reconheça que sem Deus nada somos. Porque dele e por ele são todas as coisas. Nele nós podemos confiar. A ele nós podemos buscar. Amém? Que os teus olhos estejam voltados aos céus. Porque somente ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Somente ele cura, somente ele salva, somente ele liberta, somente ele transforma. O inimigo de nossas almas, ele vive sim, bramando ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas nós temos um Deus grande, um Deus único, um Deus santo, um Deus verdadeiro, um Deus vivente, o Deus soberano, aquele que tem todo o poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há, porque são obras de suas mãos. Que os seus olhos estejam nesse dia voltados aos céus e que você possa clamar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pela tua causa, pela tua vida, pela tua família. Porque, querido, sem Jesus, nada podemos fazer. A palavra diz que tudo é possível ao que crê. Marta, quando tem ali o encontro com Jesus, quando Lázaro já está 4 dias morto, quando ela chega diante dele, ela é arguida que se creres, verás a glória de Deus. E ela disse, eu creio. Só que ela achava que a glória que ela veria seria futura, seria vindoura, seria na eternidade. Mas Jesus estava falando ali do presente, naquele momento. Porque o que Jesus iria fazer, ele ainda não tinha feito sobre a face da terra. Jesus iria declarar, o que Jesus iria proclamar naquele dia, era a vida no coração do seu irmão, que já estava enterrado há 4 dias. E quando ela e Maria se aproximam dele, ele diz, se creres, verás a glória de Deus. Se você crê, você pode ver no dia de hoje a glória de Deus sobre a tua vida, mas você tem que abrir o coração e permitir o Senhor falar, permitir o Senhor te transformar, permitir o Senhor te conduzir, permitir o Senhor te tratar, te cuidar. Porque muitas das vezes nós queremos tudo do Senhor, mas não abrimos mão de quem somos ou do que achamos que podemos e que teríamos. E nós fazemos uma entrega por etapas, a contra-gotas. Não, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou continuar assim. Quando na realidade Deus quer que você se entregue por inteiro. Porque o Senhor é um Deus organizado. O Senhor é um Deus de sabedoria. E quando Ele entra na minha vida, Ele não entra por etapas, Ele entra no todo. Ele muda tudo. Ele transforma todas as áreas da minha vida. E a minha confiança não está em alguém que eu tenho que carregar, mas em alguém que me acolhe e me carrega nos meus momentos mais difíceis. Em alguém que é vivo e que sua mão não está encolhida para que não possa socorrer, nem os seus ouvidos agravados para que não me possa ouvir. O Senhor é fiel, querido, e Ele é poderoso para fazer na sua vida muito mais além do que você tem pedido ou pensado. Mas você precisa, primeiro, crer que Ele existe, saber que Ele é galardoador dos que o amam e dos que o buscam, e se posicionar na sua presença, e poder abrir os seus olhos e entender
que nele e por ele são todas as coisas, e crer no nome daquele que vive e daquele que reina. A criação do mundo é, para nós, o exemplo de o quanto o Senhor é um Deus organizado, o quanto o Senhor é um Deus que coloca tudo no seu devido lugar, o quanto o Senhor teve o cuidado minucioso de fazer todas as coisas para depois fazer o homem, para governar todas as coisas. Então eu quero te dizer no dia de hoje que a palavra de Deus é viva, ela não cai por terra, ela não volta para ele vazia, mas ela cumpre naquilo que apraz. Mas muitas das vezes o que tem impedido a minha bênção, a sua bênção, não é o fato dela não chegar ou não ser enviada, é o fato de eu não dar crédito à voz do Senhor. A minha incredulidade, como aquele pai que chegou com o filho endemoniado diante dos apóstolos, diante dos servos do Senhor, enquanto Jesus estava no monte orando. Os discípulos com o coração, com intuito bom, vamos dizer assim, com desejo certo, tentava expulsar aquele demônio, mas não conseguiram. E quando Jesus chega, está um alvoroço, as pessoas que não entendiam criticando, as pessoas que estavam sendo ali instrumento de Satanás blasfemando, e aqueles que estavam alienados à situação e entendiam que aquele jovem não podia estar ali porque ele era perigoso para si, perigoso para todos, e havia um alvoroço tal, e quando Jesus chega, ele bota tudo em ordem. Ele pergunta o que está acontecendo, o que está sucedendo, e o pai sai no meio da multidão gritando, dizendo: Senhor, eu trouxe o meu filho, eu trouxe o meu único filho, que é possesso de um demônio, que quando o apanha, joga na água, joga no fogo. Em todo tempo nós temos que ficar prestando atenção nele, porque em algum momento que nós piscarmos o olho, ele cai. O Satanás tenta matá-lo, tenta destruí-lo, e isso já vem há tempos. E o Senhor pergunta para ele: desde quando isso sucede? Ele falou: desde a infância, Senhor. Ali Deus começa a tratar primeiro com o pai, curar a alma do pai, porque no momento em que as coisas começaram a acontecer, o pai sabia que aonde que foi. Então o pai tinha conhecimento de que alguma coisa foi feita, alguma brecha foi dada, alguma porta foi aberta para que o diabo tivesse autoridade e poder para destruir a sua vida, a sua casa, para trazer perturbação de alma, para trazer tristeza no coração, para poder tentar destruir a família usando ali o seu único filho. E o Senhor repreende aquele demônio. E aquele jovem é entregado na mão dos pais são. E muitas das vezes nós estamos, querido, como aquele pai, sabendo que há um problema, sabendo que há uma situação, passando pelo vale da sombra da morte, passando pela situação de adversidade, mas nós não trazemos o problema diante de Cristo. Nós achamos que estamos enfadando a Deus. Olha como a nossa pequenez é tão infantil diante do Senhor. E nós precisamos abrir o nosso coração, querido. Deus é um Deus organizado, Deus é um Deus que coloca todas as coisas no seu devido lugar. Mas nós precisamos entender que quando ele construiu tudo para que o homem estivesse no centro da sua vontade, governando tudo, ele já tinha feito todas as coisas no seu devido e no seu lugar essencial, no seu lugar certo. Então ele é poderoso para fazer na nossa vida muito mais além do que pedimos e pensamos. A palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi à tarde e manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra,
e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Se você dá continuidade, a criação do Senhor aqui é perfeita. Então, no seu tempo determinado, ele foi criando todas as coisas, e até chegar no tempo em que ele forma o homem com as suas mãos. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite, querido, porque nela você vai encontrar princípios, verdades e sabedoria para direcionar a sua vida. Deus é um Deus de organização, é um Deus organizado, ele coloca tudo no seu devido lugar, como ele fez todas as coisas no seu momento, no seu lugar, na sua hora. Deus não fez nada sem organização. E nós precisamos organizar a nossa mente, nós precisamos organizar a nossa vida espiritual, nós precisamos organizar o nosso entendimento, nós precisamos organizar a nossa vida com Deus, para que nós possamos entender que Ele tem que ser a primazia, que Ele tem que ser o centro da nossa vida, para que nós possamos entregar a nossa alma, corpo e coração na sua presença e reconhecer que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Muitas das vezes nós estamos tendo atitude de meninos porque nós não queremos dar credibilidade à palavra do Senhor, porque nós não conseguimos entender, nós não conseguimos mensurar, e isso tem nos impedido de alcançar o sobrenatural do Senhor. Nós temos que aprender a nos posicionar em Deus e entender que a força é dele, o poder é dele, a glória é dele, a honra é dele, e que tudo foi feito por ele e para ele. São todas as coisas, que ele não está com o braço encolhido para que não nos possa socorrer, nem os seus ouvidos agravados para que não nos possa ouvir, mas o que tem feito separação entre a minha vida e Deus são os meus pecados e as minhas iniquidades, porque eu tenho minha debilidade, eu tenho as minhas falhas e eu erro. Então eu tenho que reconhecer o meu erro, pedir perdão e me consertar diante de Deus e diante dos homens para continuar na caminhada com Jesus Cristo. Porque perfeito é só Jesus, querido. Só Ele é perfeito, só Ele tem poder, só Ele é Senhor. Então nós temos que ter sim, reconhecer sim a nossa debilidade. E entregar a nossa vida diante dele é deixar o nosso ego parar de falar e entregar a vida na mão daquele que vive e daquele que reina, é deixar ele nos conduzir pelo caminho da salvação, pela palavra de vida, pela palavra que liberta, pela palavra que cura, pela palavra que salva. Que os teus olhos estejam atentos, que os teus ouvidos estejam sensíveis e que o teu coração seja entregue na mão do único e suficiente Salvador, naquele que vive e naquele que reina. Confessa Jesus como seu Senhor. Peça para ele vir fazer morada em teu coração. Diga para ele que você quer conhecê-lo, que você quer participar da sua obra redentora, que você quer que ele escreva seu nome no livro da vida, que a sua vida você entrega nas mãos do único e suficiente Deus, do Salvador, Jesus Cristo. Confesse como seu Senhor, como Deus na sua vida. E ele endireitará as tuas veredas, e ele te mostrará coisas grandes e maravilhosas que tu não sabes. Que a tua vida nesse dia de hoje seja entregue na mão do único e suficiente Deus, para que ele possa vir fazer morada em teu coração. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós permitimos que ele nos cure, nós permitimos que ele nos trate, nós permitimos que ele nos liberte, nós permitimos que ele nos transforme, nós permitimos que ele nos leve para morar na sua casa, na sua presença. Diante da sua mesa nós podemos comer e beber daquilo que ele tem para nos ofertar, que é vida e vida com abundância. Que essa palavra no dia de hoje venha ao teu coração, que o poder de Deus se manifeste para a glória e honra do teu nome, para que todas as coisas cooperem para o bem daquele que nos ama, daquele que nos abençoa. Que Deus possa tocar-te de uma forma hoje tremenda, sobrenatural. Esse é o desejo da minha alma. Fica na paz e na graça. E vou deixar só um pedido. Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. E você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Porque esse é o objetivo, esse é o propósito que Deus colocou no meu coração. Levar a palavra do conhecimento, levar a palavra de amor, levar a palavra de verdade a toda criatura. Porque aquele que crê e for batizado será salvo. Que o Senhor te abençoe e te guarde e seja você, no dia de hoje, uma bênção.